Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta quinta-feira da sétima semana da Páscoa, prosseguimos com a leitura do capítulo 17. Ontem nós meditamos o capítulo 17, tendo presente o pedido que Jesus faz ao Pai, que todos sejam um. O pedido se repete. E tendo presente o pedido de Jesus, nós refletimos que acima de qualquer bandeira política, ideologia, partido político, posição política, na vida do cristão está acima de tudo e de todos o Evangelho de Deus. Nós temos as nossas diferenças, o modo de se posicionar, de ver, de analisar politicamente o mundo. Mas como cristãos, acima das divergências está o Evangelho de Cristo. E no Evangelho de Cristo, nas verdades anunciadas por Cristo Jesus, nós estamos unidos. Precisamos, como cristãos, permanecer unidos na diversidade de dons, carismas, ministérios. O Espírito Santo de Deus promove a unidade, a comunhão. Quem divide é Satanás. Diabo significa justamente isso, o divisor, aquele que divide, aquele que coloca as pessoas umas contra as outras. Nós colocamos acima das nossas diferenças o Evangelho de Deus. Na doutrina, na liturgia, nós estamos sempre unidos como cristãos, porque o Evangelho é um convite a viver a
a unidade na diversidade. Seguindo com a leitura, hoje Jesus, pedindo ao Pai, nos ensina que nós devemos ser testemunhas dele. O nosso testemunho vai proporcionar a outros a fé em Jesus. O nosso testemunho vai provocar em outras pessoas o desejo de conhecer esse Deus que mudou completamente a nossa vida. É necessário, portanto, à luz do Evangelho, que nós compreendamos que devemos viver a unidade para que na experiência da unidade, a comunidade cristã que permanece unida, que vive a missão unida, é uma comunidade que se torna atraente. O Papa Bento XVI disse que a comunidade cristã não cresce por proselitismo. O proselitismo é a imposição da fé. A igreja, o cristianismo cresce por atração. E o que atrai? O nosso testemunho. Nós podemos falar sobre o Evangelho, mas antes de tudo é necessário que nós coloquemos em prática o Evangelho, e por meio da prática do Evangelho nós seremos verdadeiras testemunhas de Jesus. Nós cremos em Deus. Jesus disse: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim. Nós estamos contemplados na oração de Jesus, pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. O nosso testemunho vai gerar no coração das pessoas a fé nesse Deus amor, que enviou o seu Filho para nos salvar. O nosso testemunho é fundamental. Nenhum de nós está dispensado no testemunho. Todos nós somos chamados a ser testemunhas de Jesus, para que o nosso testemunho possa despertar no coração dos homens a fé em Deus que enviou o seu Filho para nos salvar. No texto da primeira leitura, nós encontramos a mesma temática. Ontem nós acompanhamos o discurso de despedida de São Paulo. São Paulo que se despede dos anciãos, e São Paulo fala a respeito da sua própria vida, e nós meditamos que antes de falar é necessário viver. E São Paulo, no texto de hoje, ele foi conduzido pelos judeus à autoridade civil, porque eles querem condenar Paulo como condenaram Jesus. E Paulo está diante da autoridade civil. Uma confusão é estabelecida, porque existia uma divergência entre fariseus e saduceus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, os fariseus acreditavam na ressurreição. Se estabelece uma confusão. E o texto termina com uma palavra de Deus, uma palavra dirigida a Paulo. Deus disse: tem confiança. Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Mais uma vez aparece a temática do testemunho. Paulo testemunha Jesus em Jerusalém, e Deus pede que Paulo dê testemunho de Jesus em Roma. Roma será a cidade do martírio de São Paulo. Portanto, hoje a palavra de Deus convida a comunidade cristã a recordar a sua missão de ser testemunha de Jesus, como Paulo, como Pedro, como aqueles que nos precederam. É necessário que nós sejamos testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo. O que meditamos quando falamos sobre a santidade? Santo é aquele em quem Deus é encontrado. Esse é o nosso testemunho. Deus precisa ser encontrado em nós através do nosso testemunho. Seguindo com os temas da novena, hoje eu gostaria de propor uma meditação
E o próprio Jesus no Evangelho fala que outros iriam crer nele através da palavra, a respeito da meditação da palavra de Deus. Mais uma vez recordo, o tema central da nossa novena, a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 13. São Paulo ensinando que é necessário deixar de viver segundo a carne para viver segundo o Espírito. E uma das ferramentas para provocar a morte do homem que vive segundo a carne e reavivar em nós o homem que vive segundo o Espírito é a própria palavra de Deus, é a meditação da palavra de Deus. Nós já encontramos algumas ferramentas, entre elas a penitência, também a oração, são ferramentas que promovem o homem espiritual para que o homem carnal morra. Vamos meditar a respeito da importância da meditação da palavra de Deus para viver uma vida segundo o Espírito. Primeiro ponto, nós não podemos nos esquecer que a palavra de Deus, a Bíblia, a Sagrada Escritura, os livros sagrados, são inspirados. Nós encontramos na Sagrada Escritura a verdade. A Sagrada Escritura, ela é inspirada e ela carrega a palavra de Deus. Quando nos colocamos diante da Sagrada Escritura, nos colocamos diante da palavra de Deus. Trata-se de uma verdade de fé. Por isso nós lemos a Bíblia com o óculos da fé. Qual é o elemento que não pode faltar quando nós vamos ler a Sagrada Escritura? A fé. Algumas pessoas fazem uma leitura da Bíblia a partir da biologia, a partir da física. Você pode fazer uma leitura a partir da biologia e da física, mas a intenção do autor sagrado não é apresentar um tratado sobre biologia, sobre física, sobre química. Não se trata disso. A Escritura é um livro de fé, é um livro de teologia. O óculos que nós colocamos para ler a Escritura é o óculos da fé. Nos colocamos diante do texto sagrado, reconhecendo que nós estamos diante da palavra de Deus e que a Bíblia Sagrada contém verdadeiramente a palavra do Senhor. Reconhecer que o autor da Bíblia é o próprio Deus. E agora eu passo a ler, literalmente, um texto pela sua profundidade e beleza do Concílio Vaticano II sobre a Escritura, para que cada um possa compreender qual é a compreensão da Igreja sobre a Bíblia. Diz o Concílio Vaticano II através da Constituição Dogmática de Fé: as coisas reveladas por Deus, que se encontram e manifestam na Sagrada Escritura, foram escritas por inspiração do Espírito Santo. Por isso, a palavra de Deus. Quem inspirou foi o Espírito Santo de Deus. Com efeito, a mãe Igreja, por fé apostólica, considera como sagrados e canônicos os livros inteiros do Antigo Testamento e do Novo Testamento, como todas as suas partes. Por quê? Tendo sido escritos por inspiração do Espírito Santo, tem Deus por autor e como tais foram confiados à própria Igreja. Essas são as palavras literais da Igreja. Nós estamos diante de um livro cujo inspirador é o Espírito de Deus, que é Deus. Portanto, na Sagrada Escritura nós encontramos a palavra de Deus. É Deus falando conosco, é Deus falando com o seu povo. É claro, a Bíblia não caiu do céu pronta. Houve um processo, são séculos e séculos de gestação desse livro sagrado que hoje nós temos nas mãos. Aliás, a Bíblia é uma biblioteca. Nós católicos encontramos 46 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, uma verdadeira biblioteca. E cada livro está inserido no seu contexto histórico. E a Bíblia reúne todos esses livros, cujo autor principal é o próprio Deus, é o Espírito Santo
escolheu homens que utilizou. Registra isso, guarda no coração. Deus escolheu homens que utilizou na posse das faculdades e capacidades que tinham, para que, agindo Deus neles e por meio deles, pusessem por escrito, como verdadeiros autores, tudo aquilo que ele quisesse. Portanto, nós temos dois autores: Deus, aquele que inspira, e nós temos o homem. O homem coopera com Deus. O texto da Constituição Dogmática está dizendo que, sob a ação do Espírito Santo, esses homens escreveram, transmitiram aquilo que Deus desejava que fosse transmitido, e Deus utilizou as faculdades humanas. Por isso que nós podemos encontrar na Bíblia alguns erros do ponto de vista da teologia, da geografia, porque Deus não anulou as faculdades humanas. Deus fala a partir da cultura daquele povo. Por isso que nós encontramos no Antigo Testamento um Deus que causa espanto, porque essa é a compreensão cultural que os homens tinham a respeito dos deuses, e por sua vez o povo judeu tinha de Deus. Um Deus que pune, um Deus que arrasa, um Deus que mata, o Deus da guerra. Essa é a compreensão cultural. E quando o Espírito Santo inspira, ele não anula as faculdades humanas. Por isso que nós, olha o óculos que nós precisamos usar quando vamos ler a Escritura: o óculos da fé. Da fé. É o óculos da fé que nos faz compreender que existe uma presença expressiva da cultura do povo. Foi no coração do povo que a palavra de Deus foi sendo gestada, e essa cultura está presente. Mas o mais importante não é o contexto cultural, mas é a mensagem de Deus presente nas palavras do autor sagrado, porque o autor da Escritura é o próprio Deus. Deus falou por meio de homens na Sagrada Escritura. Por isso, a interpretação precisa considerar o que os autores quiseram dizer, e Deus, através das palavras dos autores. Por isso nós precisamos interpretar a Bíblia. Se nós fazemos uma leitura fundamentalista da Bíblia, nós não entendemos absolutamente nada. É o que muitas pessoas fazem. Não conseguem compreender porque faz uma leitura literal da palavra de Deus. Aliás, a única leitura que a igreja não permite da Bíblia é a leitura literal. Esse tipo de leitura a igreja não permite. Nós precisamos interpretar a Bíblia, porque ela tem, em primeiro lugar, o próprio Deus como autor. É sob a inspiração do Espírito Santo que os homens escreveram, mas também a Bíblia tem os agiógrafos, essa é a palavra técnica, aqueles que escreveram a Bíblia, homens, seres humanos. E Deus não anulou as faculdades desses homens. Deus utilizou as faculdades para comunicar a sua palavra. É necessário considerar que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, que ela não contém erros do ponto de vista da fé e da moral. Do ponto de vista da fé e da moral, nós não encontramos erros na Sagrada Escritura, mas nós podemos encontrar, eu repito, erros do ponto de vista biológico, do ponto de vista geográfico. Por quê? Porque o Espírito Santo não anula as faculdades do homem. Essa era a compreensão que o homem tinha a respeito das coisas. É desse modo que o homem descreve, porque essa é a compreensão que ele tinha a respeito das realidades do mundo. A Bíblia é escrita em linguagem humana, mas carrega, através da linguagem humana, a palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, as finalidades da Escritura segundo São Paulo. São Paulo disse a Timóteo, segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 a 17. A partir disso nós vamos entender por que é importante a meditação da palavra de Deus, para que passemos a viver segundo o Espírito e deixemos de viver segundo a carne. Diz São Paulo a Timóteo: tu,
porém, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste, como servo. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância, conheces as sagradas letras. Elas têm o poder de comunicar-te a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, São Paulo afirma, toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra. Agora vamos a cada ponto que São Paulo coloca. Porque nós precisamos, para viver uma vida segundo o Espírito, ler e meditar as Sagradas Escrituras. As finalidades da palavra de Deus na vida do homem, segundo o ensinamento de São Paulo. Primeiro, São Paulo diz: sabedoria que conduz à salvação pela fé. Quando nós lemos a Escritura, nós encontramos nela a sabedoria divina. Deus vai comunicando a nós, através da meditação, a sabedoria que nós precisamos. O que significa sabedoria? A capacidade de saborear as coisas. Nós aprendemos a saborear a vida. Como nós perdemos tempo com coisas banais, fúteis, irrelevantes ao longo da vida? Porque falta a sabedoria divina. Nós dispensamos um tempo excessivo com coisas que não edificam. Perdemos tempo com coisas tão insignificantes, porque falta a sabedoria divina. Quando nós temos a sabedoria divina, nós sabemos saborear com moderação, com equilíbrio, tudo aquilo que a vida vai apresentando. Nós passamos a utilizar com sabedoria aquilo que a vida vai colocando no nosso caminho. Mas se falta a sabedoria divina, nós nos perdemos nas coisas do mundo durante a vida, porque faltou a sabedoria divina. Nós somos cabeça dura. Escutem, queridos, mas é verdade. Todos nós precisamos da sabedoria de Deus e nós encontramos essa sede da sabedoria. É a Sagrada Escritura. Na medida que nós vamos lendo, ruminando, vamos mastigando a palavra de Deus, essa sabedoria de Deus vai penetrando em nós e aprendemos a viver a vida, e a vida se torna saborosa, porque nós aprendemos a desfrutar com equilíbrio, com moderação, de tudo aquilo que a vida vai propondo, porque a vida tem os seus percalços, mas a vida é um dom de Deus, e nós encontramos muitas coisas boas durante a vida. Deus nos oferece muitas oportunidades, mas se falta sabedoria, nós não conseguimos desfrutar daquilo que Deus está nos oferecendo. Primeiro, São Paulo diz: sabedoria. É bom começar a ler a Escritura para que a sabedoria possa permanecer nos nossos corações. Segundo, São Paulo diz: instruir. A Escritura é útil para instruir, para orientar. Nós precisamos de orientação. A palavra de Deus é como uma bússola. Talvez bússola não faça muito sentido nos dias de hoje. É um app. É o Waze, o Google Maps, que vai orientar, que vai instruir a nossa rota, o nosso caminho, que vai nos capacitando para enfrentar as situações da vida. Como falei, durante a vida nós passamos pelos percalços próprios da vida terrena, mas instruídos pela Sagrada Escritura, nós estamos capacitados. Nós temos um norte, nós temos uma direção, porque fomos instruídos, ensinados pelo próprio Deus. Não se esqueçam, nós começamos a nossa meditação enfatizando, ressaltando, insistindo que a Bíblia é a palavra de Deus. Quando nós estabelecemos um contato com a palavra de Deus, lemos e meditamos a Escritura, nós somos instruídos pelo próprio Deus e temos o nosso GPS funcionando perfeitamente. Não ficamos recalculando a rota. É terrível. Nós ficamos tão dependentes dos aplicativos que hoje temos dificuldade quando estamos sem sinal de internet. Quando nós lemos a Escritura, o sinal de internet nunca cai. Nós estaremos sempre orientados
orientados, preparados, capacitados, instruídos. Venha o que vier. Deus nos capacita, Deus nos prepara, Deus nos orienta através da sua palavra. São Paulo ainda diz que a Escritura é útil para refutar, para contestar o que não está de acordo com a fé. Sobretudo nos dias de hoje, com o advento da internet, das redes sociais, quantas pessoas estão ocupando o púlpito das redes sociais e falando sobre Deus, falando sobre a igreja, emitindo opiniões a respeito da fé, dos pastores, da igreja, se consideram os paladinos, o dono da verdade. E nós não seremos enganados por essas pessoas, porque nós poderemos refutar, no sentido que nós teremos a sabedoria, a luz necessária para compreender que aquilo que está sendo dito não está de acordo com a fé. É preciso que nós também busquemos esse contato com Deus através da palavra para refutar tantas coisas que as pessoas estão ensinando, pregando, que são profundamente contrárias àquilo que o próprio Deus ensina, aquilo que o próprio Senhor nos orienta. Em nome de Deus, Ele ensina, mas não estão ensinando aquilo que Deus realmente ensina. E se nós desconhecemos, nós não somos capazes de refutar. Nós vamos acolhendo, vamos consultando, vamos aceitando na passividade. Isso vai gerando uma confusão, refutar. São Paulo ainda diz que a Escritura é útil para corrigir. A denúncia. A Escritura denuncia o nosso próprio erro. A palavra de Deus vai nos corrigindo, vai nos lapidando. O próprio Jesus usa a imagem do corte, é a poda. A palavra de Deus vai nos podando, ela vai tirando as arestas. Esse contato com Deus vai aprimorando a nossa vida. Nós somos lapidados pelo próprio Deus. Nós somos uma pedra preciosa, um diamante, mas que precisa ser lapidado. E a palavra de Deus vai fazendo esse trabalho de lapidação, vai podando. E na medida que nós somos podados pela palavra de Deus, purificados por ela, vamos produzindo bons e abundantes frutos. Eu não sou um conhecedor de botânica, mas eu sei que algumas árvores frutíferas precisam ser podadas para que elas possam produzir os frutos. É isso que precisa acontecer com cada um de nós. E quem nos poda é o próprio Deus. É Ele que vai lapidando, podando a nossa vida. Ele vai nos corrigindo. E também nós utilizamos a palavra de Deus para corrigir o outro, mas sempre com caridade. Uma correção a partir da palavra de Deus. Não é uma correção a partir do que eu acho, do que eu penso. Não é uma correção movida pelo desejo de humilhar o outro, de ridicularizar o outro, de expor o outro. É uma correção que faço à luz da palavra de Deus, com caridade, para que o outro possa viver a mim, mude de vida e encontre o caminho que vai proporcionar a verdadeira felicidade. E por fim, São Paulo diz que a Escritura é útil para educar na justiça. A Escritura impulsiona o homem para a prática das boas obras. Primeiro, as obras de religião. O que significa as obras de religião? As obras em relação a Deus, o nosso culto, o nosso amor a Deus. É justo que nós adoremos o Senhor. É justo que nós ofereçamos a Deus corações de louvor, de gratidão. Dirigimos a Deus o nosso amor. A palavra de Deus nos educa para a justiça. É justo que eu esteja na presença de Deus. É justo que eu sirva ao Senhor por tudo aquilo que Deus fez e faz por mim. A palavra de Deus vai nos educando na justiça. Mas também a palavra de Deus, ela nos educa para as obras de misericórdia corporais e espirituais. Educa na justiça para que eu possa realizar obras em relação ao próximo. E quais são as obras de misericórdia corporais e espirituais? As obras de misericórdia corporais: dar de comer a quem tem fome, dar de comer a quem tem sede, acolher o peregrino, vestir o nu, visitar o enfermo, visitar os presos, enterrar os mortos. São as obras
de misericórdia corporais, obras de misericórdia espirituais, ensinar os ignorantes, instruir na fé, dar bons conselhos, corrigir os que estão no erro, perdoar as injúrias, consolar os tristes, sofrer com paciência as fraquezas do próximo, rezar a Deus pelos filhos, rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos. A palavra de Deus vai nos educando na justiça. Nós passamos a realizar boas obras, as obras de religião, aquelas que se referem a Deus, e também passamos a realizar obras de misericórdia corporais e espirituais, obras em vista do bem do próximo. Isso tudo vai promovendo a nossa santificação. Nós vamos deixando de viver segundo a carne, porque o homem que vive segundo a carne é o homem inclinado sobre si mesmo, o homem que é incapaz de olhar para além do próprio umbigo. Ele olha tão somente para si mesmo, para as suas necessidades, no máximo para aqueles que estão morando com ele sob o mesmo teto. Na medida que nós estabelecemos esta comunhão com Deus pela Escritura, a palavra vai nos educando na justiça, e nós somos mais justos. Vamos oferecendo a Deus aquilo que é devido a Deus, e nós vamos oferecendo ao próximo aquilo que é devido ao próximo. Esse é o conceito básico de justiça. Terceiro e último ponto: a leitura e a meditação. Como fazer essa leitura e meditação? Claro que é uma indicação muito simples, superficial, porque a intenção é apenas provocar na comunidade o desejo de estabelecer essa relação com Deus através da meditação da palavra. Primeiro, mantenha um contato assíduo com a palavra de Deus. Por tudo isso que nós meditamos, à luz do ensinamento de São Paulo, um contato assíduo com a palavra de Deus, seja pela liturgia diária. Quantos todos os dias leem o Evangelho, a primeira leitura, o Salmo, seja o Evangelho, seja a primeira leitura, seja o Salmo, mantenha um contato, talvez através da liturgia diária, a liturgia que a igreja nos propõe diariamente, pela leitura mais direta da Bíblia, ou seja, tomando propriamente a Escritura nas suas mãos e escolhendo um livro da Bíblia, os Salmos, textos do Antigo Testamento, os Evangelhos, o fiel é livre para escolher um texto da Sagrada Escritura e iniciar a leitura. Escolher um livro ou ainda assumir como propósito ler toda a Escritura, iniciando talvez pelo Novo Testamento, depois de concluir o Novo Testamento, ler o Antigo Testamento, porque o Novo é a chave de interpretação do Antigo. Também você pode manter contato com a palavra de Deus através da oração oficial da igreja, a liturgia das horas. Existem membros que rezam a liturgia das horas. Nós temos a liturgia das horas com os salmos. O que é importante? Manter esse contato assíduo com a palavra de Deus. Não se contente com aquilo que você recebe na liturgia da missa. Não se contente. Esse é um contato importante, mas não se contente. Seja mais guloso. E essa coisa não é pecado, prática, não é? Ser guloso pela palavra de Deus. Essa é uma santa gula. Ter esse desejo de alimentar a vida com a palavra de Deus. Como nós perdemos quando deixamos de ingerir, de degustar esse alimento saboroso que é a palavra de Deus. Depois, reserve um tempo para ler, refletir e meditar na palavra. Mas a minha agenda, eu não sei quanto tempo você tem. É a sua consciência diante de Deus. Talvez seja 5, 10, 20 minutos, meia hora. Não importa. Estabeleça um tempo para se encontrar com o Senhor, para meditar a palavra de Deus. Reserve um tempo. Depois, procure um lugar que favoreça. Um lugar que favoreça esse recolhimento, o silêncio. Claro, na sua casa, naturalmente, mais prático. Um lugar para que você possa se colocar diante do Senhor, lendo e meditando a sua palavra. Estabeleça o melhor lugar. Às vezes quem tem as crianças não é fácil. O barulho das crianças, talvez levantar antes delas. Isso poderia ajudar. Porque no final do dia não são todas as pessoas que têm força suficiente para conseguir ficar acordadas. Às vezes aqui, alguns piscam. Medite. Reservar um horário para se encontrar com o Senhor, o melhor horário.
Depois, manter fielmente esse propósito, cultivando o silêncio interior para ouvir o Senhor que fala através da palavra. Algumas pessoas gostam de anotar. Anotar ajuda. Você vai estabelecendo as ideias centrais, as inspirações. Isso vai constituindo o seu diário espiritual, vai proporcionando um crescimento. E por fim, escolha um texto da Escritura. Como eu falei, pode ser um texto da própria liturgia diária ou um texto da sua preferência. Medite, reze, faça a leitura, se necessário for, repita a leitura. Isso vai ajudando a assimilar a palavra de Deus. Eu reconheço que não é tão simples ler a Bíblia, é verdade, mas também é verdade. Se houver docilidade, abertura de coração e uma disposição generosa, Deus vai falar. Deus vai falar. Talvez você não consiga captar todos os elementos, mas Deus vai falar. Deus encontra, porque Deus vai reconhecer a disposição, o desejo, a sede, a fome sincera que você tem de alimentar a sua alma com a palavra. O Espírito Santo vai encontrando meios para falar, para ensinar, para instruir através da palavra de Deus. É fato que no início é exigente, como qualquer atividade. No começo é exigente, mas depois você vai aprendendo a amar a palavra de Deus e ela passa a fazer parte da sua vida. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus, neste 7º dia, a graça de crescer com amor à palavra de Deus, e que, conhecendo, amando a palavra de Deus, nós sejamos o que a liturgia da palavra nos pede nesta quinta-feira: testemunhas